Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. E desculpe o atraso, mas chegamos em cima da hora, um pouquinho. É um prazer estar com vocês. E hoje nós viemos conversar a respeito da importância das reuniões. Nós abrimos ao acaso, vamos dizer assim, na falta de melhor expressão, porque no Espiritismo ninguém acredita em acaso. Acaso e coincidência são ideias humanas, que não têm o menor respaldo na realidade espiritual. Nada existe por acaso. Mas a gente abre achando que é por acaso o livro, e o livro que nos orienta os trabalhos é o livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria espiritual de Emmanuel, e através de Chico Xavier. É uma série fantástica, a série Fonte Viva, que eu recomendo a todos. É uma maneira espetacular da gente estudar o Evangelho. São 200 passagens em cada livro da série Fonte Viva, e que vale a pena a gente estudar. Então já fica a recomendação de cara. Nesse livro, então, abrindo, por assim dizer, ao acaso, apareceu a passagem do Evangelho em que Jesus aparece aos discípulos logo depois, pela primeira vez, coletivamente, logo depois do falecimento dele. Os discípulos estavam com muito medo e trancados numa casa, absolutamente trancados, com medo do quê? Da repressão, do movimento que eles imaginam poder-se-ia seguir após a execução do líder, que os romanos fossem atrás dos discípulos. E eles estavam recolhidos numa casa com muito medo da situação. E nessa situação foi que, com a casa absolutamente trancada, surgiu uma pessoa na frente deles, e era o próprio Mestre. Jesus apareceu para os discípulos. Essa situação é uma situação típica dos nossos tempos. Vocês se reconhecem? Nós temos medo na nossa vida diária. Nós também nos trancamos em nossas casas com medo que alguma coisa possa acontecer conosco? De vez em quando isso acontece? As pessoas com um senso de humor um pouco peculiar, nós até costumamos falar que os bandidos estão soltos e as vítimas estão presas, não é verdade? Nós ficamos atrás das grades das nossas casas, nós ficamos atrás das câmeras, dos muros altos. Ou seja, a própria descrição de um presídio, muro alto, câmera, grade, é o que parece as nossas casas. Aquelas casas das nossas infâncias que tinham muros baixos, sem muro, poucas grades. Essas casas praticamente não existem mais, não é verdade? Hoje nós somos obrigados a ficar assim. E nos obrigamos a mais. Nos obrigamos a ficar, a quase não sair de nossas casas. Então as nossas casas hoje em dia são o nosso refúgio contra a segurança, achando que lá nós nos encontramos em segurança. Quem tem cuidado do nosso refúgio? As câmeras? O que nos dá segurança? As grades? Pergunto eu. Nós nos sentimos em segurança ali dentro? Ou a gente sabe que nada disso impede? Meu pai sempre falava, ladrão a gente não impede, a gente dificulta. É ou não é? Pois o Espiritismo nos ensina que há outros ladrões querendo entrar nas nossas casas. E esses, às vezes, nós não temos dificultado em nada. Ao contrário, nós temos facilitado esses outros ladrões. Pode isso? Pode. Será possível que nós temos facilitado invasores a entrar nas nossas casas, nas nossas vidas? Sabe a música que a gente gosta de cantar para Jesus? Entra na minha casa, entra na minha vida. A gente fala isso para os ladrões. Como assim? Para os ladrões espirituais.
Vocês fazem segurança espiritual da casa de vocês? Quais serão as grades? Quais serão as câmeras? Quais serão os muros altos que a gente pode colocar nas nossas casas para impedir a entrada dos ladrões e para nos dar segurança espiritual? Onde estão? Quais são esses procedimentos? Quem aqui faz o Evangelho no lar? Olha só, estamos bem, relativamente bem de segurança. Vocês fazem as orações todos os dias também, isso deve ser mais comum. Porque nós que vimos de outras religiões cristãs, nós somos ensinados, não é? Pelas nossas avós, pelas nossas tias, pelas nossas mães, a fazer oração dentro de casa. Ah, isso garante a nossa segurança? Pode ser que não. Sabe aquela história que depois de roubo, as pessoas vão querer ver as câmeras e elas estavam desligadas? Sabe aquela história de que tinha grades, mas elas estavam enferrujadas e o ladrão entrou fácil? Então não adianta falar que nós fazemos oração ou que fazemos o Evangelho no lar. O Evangelho no lar e as orações precisam estar ligadas. Como é que é? Como é que a gente faz para ligar a nossa segurança, para ligar as nossas câmeras, para estar conectado na nossa vigilância? Vocês estão entendendo o paralelo que eu faço? Não basta a oração. Nós podemos rezar o Pai Nosso como quem canta o hino nacional. Ouviram do Ipiranga às margens plácidas de um povo heróico um brado retumbante. O que eu falei? Alguém sabe o que eu acabei de falar? Nós estamos repetindo desde criança. O que significa esse início? Hino nacional. É o hino nacional, mas o significado dele a gente não sabe, porque a gente fica repetindo e não pensa o significado. Com o Pai Nosso pode ser a mesma coisa. A gente pode estar rezando o Pai Nosso, repetindo as palavras, como o Harry Potter repete as palavras mágicas, abracadabra. Vá de retro, Satanás. Se acreditava isso lá no catolicismo, e com palavras mágicas os espíritos voavam. Será que acontece isso mesmo? Será que a gente falando o Pai Nosso está tudo resolvido? Olha, gente, eu tenho a mesma televisão que vocês têm em casa. E na minha televisão, quando passa notícia de criminoso, aparece o criminoso com uma correntinha e com uma cruzinha aqui. Às vezes tatuado no corpo uma baita de uma cruz, ou a figura de Jesus Cristo e a imagem de Jesus. Se as imagens, se as palavras nos protegessem por si, eles estavam protegidos, bacana, resolvidos. Então é isso que está espalhado por todo lugar aí. Jesus, esse nome tem poder? Não é verdade. Se Jesus, só por si, a palavra tivesse poder, eu brinco que Portugal seria uma superpotência, porque lá tem bastante gente chamada Jesus. Ó Jesus, faça isso, ó Jesus, faça aquilo. A palavra em si não nos dá segurança alguma. O que dá segurança é o que a palavra suscita no nosso coração, no nosso pensamento, na nossa alma. Falar o Pai Nosso, recitar o Pai Nosso, ou a Ave Maria, ou a prece de Cáritas, não importa. Se forem só palavras, não adianta nada. Nós não estamos assistindo a novela das 6? Vocês estão assistindo? Sabe o que a gente ouve lá direto? Palavras, palavras apenas, palavras. Palavras não significam nada. Tem homens que batem em suas mulheres e falam: eu bato em você por amor. Que amor, hein? Muito mais comum, tem homens e mulheres, pais e mães que batem em seus filhos e falam que batem por amor. Aí a gente vê menos indignação. Sabe por quê? Porque aqui tem bastante mulher. Quando eu falo em bater em mulher, a mulherada
Mas como aqui a maioria é adulto, quando eu falei bater em criança, é mais fácil, porque não tem criança aqui. Então ninguém se indigna. A gente só se indigna com aquilo que é contra a turma da gente. Quando é contra a turma do outro, a gente fala, não, criança a gente tem que bater de vez em quando para corrigir. Ah, é? Então quando a mulher erra também, quando queima o feijão, quando pinta a roupa, não é? Porque às vezes você põe uma roupa achando que não vai manchar e mancha. Nessas situações, para corrigir a mulher, o homem deve bater nela, não é verdade? E a mulher o homem quando? Quando a empregada erra alguma coisa, vocês devem bater na empregada? O homem fazer coisa errada, tem que bater com ele. Pois é. A gente deve bater nas pessoas quando fazem coisa errada, gente? Então nas crianças? Também não. Nas crianças, também não. Senão chama-se ética ou moral de conveniência. Quando me convém, eu sou contra bater. Quando me convém bater, aí eu sou a favor. Vocês entendem? Nós temos isso, ética de conveniência. Era contra isso que Jesus falava assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que são branquinhos por fora e podres por dentro, que pregam para os outros uma moral que vocês mesmos não têm a menor vontade de seguir. Colocam no ombro dos outros pesos que vocês mesmos estão longe de carregar nas suas costas. Vocês entendem isso? Nós hoje, nesse momento, nós queremos um Brasil passado a limpo, não queremos? Mas, quando a gente sai com o cachorro, nem todos pegam o cocô do cachorro. Quando a gente faz reforma, às vezes a gente põe o saco na frente, na rua. Mas sabe aonde? Na casa do vizinho. Vocês sabem bem o que eu estou falando, não sabem? Vocês entendem o que é ter duas morais, o que é ter moral de conveniência, o que é pregar para os outros uma coisa que a gente mesmo não faz? E os espíritos, eles estão unânimes em dizer para a gente uma coisa: aonde está a sua segurança espiritual? Sabe aonde está a nossa segurança espiritual? Sabe o que fecha a nossa aura perante as influências malignas, o mal olhado, a inveja e as influências espirituais? Sabe o que fecha o nosso corpo? Como se diz em outras disciplinas, em outras religiões? O que fecha o nosso corpo, o que fecha a nossa vida perante as influências negativas, chama-se coerência. Quando uma pessoa pensa uma coisa e faz outra, quando ela fala uma coisa e faz outra, a aura dela fica com falhas. Fica assim, luminosa de um lado e sem luz no outro. Vocês sabiam disso? É interessante pensar a respeito disso. Quem não tem coerência, padres que falam bonito no púlpito, mas na sacristia fazem coisas horríveis, pastores que fazem isso, pregadores espíritas não. Pregadores espíritas não vale. Essa parte não, né? Tem que pular. Eu tenho que me aproveitar porque minha esposa não veio me acompanhar dessa vez, então eu posso falar. É brincadeira, gente. A nossa segurança vem da nossa coerência. Nós que quando a gente exercitar uma moral de conveniência, quando a gente falar uma coisa e fizer outra, nós estamos abrindo a nossa alma para as influências espirituais. Sabe como Paulo de Tarso falava a respeito disso? Ele ensinava a gente uma passagem que muita gente não consegue entender espiritualmente. Ele falava assim: vocês precisam ser pessoas de sim, sim e não, não. Sabe por quê? Porque nós temos vários tipos de linguagem, pelo menos pensamento, sentimento, palavra e ação. Nesses 4 níveis, nem sempre nós somos coerentes. E quando há essa incoerência, a nossa vida vai de mal a pior.
Quando há uma coerência, quando eu estou dizendo sim com a boca e falo sim com a ação, e falo sim com o sentimento, as coisas estão fechadas, estão redondas. E é por isso que às vezes uma pessoa simples, eu não sei se vocês já repararam nisso, desde a minha infância me chama a atenção esse tipo de coisa. Como o espiritismo, como as almas mais desenvolvidas na prática espiritual, como elas muitas vezes são pessoas muito simples. Vocês lembram já leram romances espíritas onde há uma fazenda de escravos? Vocês já leram isso? É muito interessante porque lá você tem o senhor de escravos que tem uma série de informações, geralmente uma pessoa bem informada, o senhorzinho que é formado na França, que tem muita informação, a senhazinha mesmo que lê lá os livros que são permitidos para uma mulher naquela época, mas a alma mais evoluída da fazenda, quem são? Mais especificamente, os pretos velhos. Não é verdade? A alma mais simples. Quem aqui tem um pouco mais de tempo no espiritismo, não vou falar de idade, que senão fica feio, mas quem tem um pouco mais de tempo no espiritismo, sabe que muitos dos espíritos mais fortes, mais aguerridos, mais capacitados para fazer os embates e prestar o serviço espiritual, muitas vezes são o quê? Caboclos, índios, pretos velhos. Tem gente que com muita ignorância, depois que vira espírita, fala assim, não, preto velho não, é melhor não dar muita moral para ele. Tem racismo no espiritismo, pode um negócio desse? Pois nós precisamos perceber, gente, as almas mais simples, elas têm uma lição muito grande para ser ensinada para a gente. Sabe qual é o nível de escolaridade de Chico Xavier? Quarta série. O que vocês acham disso? Nós que gostamos muitas vezes de falar, não, mas preto velho, caboclo, índio. Chico Xavier tinha a quarta série, gente. Quarta série. As almas mais simples, elas muitas vezes praticam mais o que pensam. Essa questão de pensar muito, às vezes leva a gente a ter duas atitudes, a ser duas caras. Vocês lembram do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Lá tinha dois personagens que eu acho fantásticos para a gente pensar na nossa atitude perante a vida. Um era um sabugo de milho, que tinha sido esquecido na biblioteca. E aí o sabugo de milho esquecido na biblioteca tinha assimilado todo o conhecimento dos livros. Chamava-se Visconde de Sabugosa. É um sabugo, sabugosa. E ele tinha um conhecimento de livros muito grande. Mas ele, na hora da ação, ele era meio lerdinho, sabe como é que é? Bom para pensar, demorado para agir. Tinha outro personagem que chamava-se Emília. Esse todo mundo conhece. Uma boneca que era espivitada, que ela era do aconteceu, agiu. É fazer. Não tem nada de livro, nada de teoria. É fazer e acontecer. Fazer e seguir o que está vendo, o que está pensando. São dois modelos muito interessantes. E não são opostos. Nós no Espiritismo somos ensinados pelo Espírito da Verdade os dois mandamentos. Quais são? Amai-vos e instruí-vos. A gente ler livros, estudar a vida não faz mal para ninguém. Mas nós precisamos fazer a conexão. Nós somos chamados a fazer a conexão entre os livros e a vida, entre Visconde e Emília. Nós precisamos ter coerência nas nossas vidas. É daí que vem a nossa segurança espiritual. A câmera, a grade, o muro alto, espiritualmente das nossas vidas, está sim em fazer o Evangelho no lar. Parabéns a todos os que fazem aqui. Mas
se a gente tiver uma vida de incoerências, uma vida de sim e não, uma postura de sim e não na vida, nós vamos abrir os nossos flancos para situações inesperadas. Tem um relato de uma reunião espírita muito interessante, talvez muitos de vocês já conheçam. Então, está um doutrinador ou um orientador espiritual. Vocês sabem, acho que a maioria de vocês sabe que numa sessão espírita você às vezes recebe espíritos em sofrimento que estão fazendo alguma espécie de influenciação negativa em cima de alguém. Ele se incorpora ali e vai ser, antigamente se falava mais doutrinado, se vai ser orientado pelo coordenador da reunião. E o coordenador nesse relato começou: boa noite, meu irmão. E ele respondeu de lá: meu irmão, por quê? Não, porque você deveria parar de fazer essa influência. Quem é você para me dizer o que eu tenho de fazer? Como assim? Eu sou um trabalhador dessa casa. Mas você acha que a gente não sabe para onde você vai depois que sai das reuniões? E ali ele começou a contar como era a vida particular daquele senhor, que era muito religioso dentro do círculo de trabalho, mas que fora do círculo de trabalho ele era da pá virada, como se dizia antigamente, certo? Como é que estava a proteção espiritual dele? Eu sou um trabalhador da casa, eu estou protegido. Será? Eu vou na reunião de segunda-feira do grupo da prece, meus problemas se acabaram-se. Será? A vida espírita, gente, não se resume às paredes do centro espírita. Vamos concordar, é fácil ser bom espírita aqui dentro da casa, não é? Você chega aqui, dá boa tarde para todo mundo, põe um sorriso no rosto, cumprimenta as pessoas, fica quietinho, faz que está prestando atenção na palestra. Me lembro do desenho do Tom e Jerry, que ele precisava ficar atento no ratinho para ver quando ele saía, mas ele estava com sono danado. Palestra de vez em quando dá um sono danado, fala a verdade. O que o gato fez? Pegou uma pintura, pintou um olho aqui, ó, na pálpebra, pintou outro aqui, e aí ele dormia sentadão assim. Aí o rato punha a cara para fora, olhava para ele, opa! E ele dormindo. E o rato punha a cabeça para fora, olhava para ele, e ele dormindo. Vocês aceitam a sugestão? Quem tiver com sono pode pintar. Dá uma disfarçada legal. Nós precisamos olhar nas nossas vidas o que é esse sim, sim e não, não. O que é agir de uma forma e pregar outra. O que é a gente estar bêbado, encontrar o filho bêbado e falar assim: o álcool não leva a nada. Os nossos filhos nos cobram coerência. Você nunca foi cobrado em incoerência pelo teu filho? Nunca? Mas você também faz. Meu filho, é feio falar palavrão. Mas outro dia estava jogando bola, estava passando o jogo do teu time e você xingou o juiz várias vezes. Filho, a gente não deve mentir. Aí vem uma ligação de uma pessoa que você não quer atender, você fala o quê? Fala que eu não estou. Essas incoerências vão ensinando os nossos filhos. Os antigos falavam o quê? Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. A força do exemplo para ensinar os filhos, a força do exemplo para compor a nossa harmonia espiritual. Nós precisamos aprender a fazer a ligação entre o Evangelho e a vida. É esse o convite da tarde de hoje. Nós estamos aqui encarnados em 2015. Sabe por quê? Porque 2015 anos passaram da vinda do diretor dessa escola pessoalmente dar a lição mais importante. E só estão encarnados aqueles espíritos que não aprenderam.
40 mil anos de humanidade, hein? Nunca nesses 40 mil anos ficou uma comunidade sem instrutor espiritual. Nunca. Sempre teve instrutores espirituais ensinando a paciência, a tolerância, o amor. Buda, Sócrates antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, os egípcios, sempre teve instrutores espirituais. Mas como eu falei, há 2000 anos, o próprio diretor da escola falou: vou até lá, porque tem muita gente que não está aprendendo. E com a vinda dele nesses 2000 anos, muita gente aprendeu. Ele mandou muitos professores dele, Jesus mandou muitos professores dele, dos melhores depois, como São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi. Como é que é? Gandhi era hindu. Como é que você está falando que um hindu é emissário de Jesus? Gente, o ser governador da terra não é ser o governador dos cristãos que se dizem cristãos. Ser cristão não é ter carteirinha ou se dizer cristão. Ser cristão é fazer. O próprio Jesus falava para a gente, falava para as pessoas na época: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não seguem o que eu falo? Esse chamamento é muito forte de Jesus. Nós estamos aqui exatamente porque ainda não fomos capazes de ligar o que a gente lê, o que a gente estuda, o que a gente sabe que é certo com as nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui, não é para outra coisa. Nós fomos chamados finalmente à coerência espiritual. Não tem outro sentido da gente estar aqui. Nós estudamos bastante no Espiritismo, ótimo. Nós estudamos bastante o Evangelho segundo o Espiritismo, maravilhoso. Mas se você não conseguir ser espírita para fora da casa espírita, para além da reunião dentro de casa, as coisas vão ficar complicadas do mesmo jeito. É fácil o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Como os religiosos ruins de outras religiões. Agora, se você diz uma coisa e faz outra, só porque tem o rótulo espírita, você está legal? Você está bacana? Claro que não! Nós precisamos fazer a vontade do meu Pai. A própria Maria e os irmãos de Jesus, num certo momento, contam os evangelhos, apareceram lá fora no momento que Jesus estava pregando. Então Jesus estava falando, comentando, ensinando, e veio alguém e falou assim: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Aí ele olhou, meio cismado assim: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E está lá no Evangelho assim, ó. Ele fez um gesto largo e falou: minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. É uma grande transformação que Jesus está propondo. Eu estou trazendo um novo mandamento, né? É uma notícia que nós só conhecemos há 2015 anos. Tá pouco, né? Ah, Maurício, mas eu só tenho 40, 50, 60, 70 de idade. Não. O teu corpo tem 40, 50, 60, 70. Você tem quantos? Você tem mais de 10 mil anos. Vocês lembram do Raul Seixas cantando? Que ele nasceu há 10 mil anos atrás? É nós. Nós nascemos há mais de 10 mil anos atrás. Nós temos dezenas, centenas de encarnações. Em todas elas nós aprendemos a moral do Cristo. No meio das encarnações tinha curso, sabe do quê? Gente, Emmanuel falou para Chico que ele estava frequentando um curso sobre Evangelho no mundo espiritual. Você imaginou o que é isso? Emmanuel, que é o nosso grande mestre de Evangelho, fazia um curso lá no mundo espiritual sobre o quê? Evangelho. Pode? Então realmente nós temos muito a aprender. E a parte fundamental para a gente aprender o Evangelho é a disposição da gente pegar os princípios evangélicos. Sim, façam o Evangelho em casa. Sim, venham frequentar os cursos da casa.
Mas os cursos não é para a gente memorizar passagens evangélicas. Isso os evangélicos fazem melhor que a gente. Eles sabem até citar capítulo e versículo. Não parece chique? A pessoa fala e cita capítulo e versículo. Você fala assim, nossa, esse está no céu. Tá não. Tá não. Em momento nenhum você ouviu Jesus falar assim: citai os evangelhos em capítulo e versículo e estarás no reino dos céus. Em momento nenhum. Ele falou que estarão no reino dos céus aqueles que fizerem a vontade do meu Pai. Então a proposta de hoje é que a gente consiga fazer essa conexão, essa união entre o mundo de fora da casa espírita e o mundo de dentro, entre o evangelho e a vida, entre o que a boca fala e o que o braço e a perna faz. Esse é o objetivo da reunião de hoje. É isso que Paulo vem para a gente e fala para a gente. Sejam sim, sim e não, não. Muito obrigado.